boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, dentro da nossa Semana Universitária da UNB, e dando início ao seminário em comemoração aos 15 anos do nosso programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade de Brasília. Para início dessa programação, lembrando que a gente vai ter, daqui a pouco eu recupero toda a programação, nós vamos ter uma programação que vai durar toda semana, então até sexta-feira, daqui a pouco eu cito cada um dos eventos dessa programação, mas para início desse seminário, antes de iniciarmos a nossa palestra de abertura, a gente vai ter uma pequena e rápida mesa de abertura, para a qual eu convido, inicialmente, o professor Paulo Henrique Azevedo. O professor Paulo Henrique está aqui representando um conjunto de professores que foi responsáveis por criar o programa de pós-graduação em Educação Física, 15 anos atrás, é um dos protagonistas aí no planejamento desse programa, a quem eu já estendo meus agradecimentos, professor Paulo Henrique, por esse pioneirismo, por essa coragem, por essa iniciativa de 15 anos atrás terem criado o nosso programa. Além do professor Paulo Henrique, participa também conosco dessa mesa de abertura o professor Fernando Mascarenhas, diretor da Faculdade de Educação Física, a quem eu também agradeço pela participação aqui. Para que a gente não atrase que a nossa programação, eu de imediato já passo a palavra ao professor Paulo Henrique e, na sequência, a palavra ao professor Fernando Mascarenhas. Professor Paulo Henrique, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar conosco da abertura do nosso seminário. Bom, eu gostaria inicialmente, então, de agradecer o convite ao programa de pós-graduação na pessoa do professor Pedro Taide, atual coordenador, e que tem levado à frente essa missão que não é nada fácil, mas com muito brilhantismo, isso é importante. Quero também cumprimentar o professor Fernando Mascarenhas, que conclui nesse ano um mandato de muito êxito, de muito trabalho, de muita responsabilidade na nossa Faculdade de Educação Física, que nos deixa também muito orgulhosos. Também quero cumprimentar o nosso palestrante, o professor Pedro, e eu tenho certeza que vai abrilhantar muito esse início de trabalho da Semana de Comemoração dos 15 anos do nosso programa de pós-graduação em Educação Física. Se me permitir ser breve, mas eu tenho que dizer algumas coisas. Nós temos tentativas de criação de um programa de pós-graduação antes de 2004. O ato da direção, número 5, de 12 de maio de 2004, cria uma nova comissão que ficou responsável pela criação do nosso programa de pós-graduação em Educação Física aqui da UNB. Eu tive a felicidade de trabalhar com a professora Ana Cristina de Davi, que foi a presidente da comissão, e a professora Dulce, e fizemos realmente, efetivamente, um trabalho árduo, mas que o resultado demonstrou que valeu muito a pena. Eu fiquei responsável pela parte de registro, documentação do processo, e durante todo o período em que nós tivemos trabalhando no sentido de atender às necessidades para a criação desse programa, nós percebemos que o nosso grande desafio, e que foi superado, foi de criar um programa de pós-graduação no momento em que a CAPES havia adotado um rigor muito grande para a criação de novos programas que fossem competentes e sustentáveis. Nós entramos exatamente naquele momento em que a CAPES não queria mais saber de programas que existissem apenas por existir. E o nosso programa de pós-graduação em Educação Física desenvolve-se cada vez mais com eficiência e eficácia. Com eficiência a partir das atividades internas, dos novos procedimentos, da utilização de tecnologia que garantem que todos os procedimentos estejam de acordo com as normas internacionais mais adequadas na produção do conhecimento. E com eficácia nessa relação com toda a dimensão de pesquisa no mundo todo e que se reflete na produção de nossos pesquisadores. E a criatividade, ela tem sido suporte para esse desenvolvimento, porque muitas vezes a gente pensa, são apenas os recursos. De nada adiantam os recursos se não tivermos pessoas criativas e que queiram trabalhar de maneira profícua.
O futuro do nosso programa de pós-graduação está aqui. Ele é agora, o futuro nosso é agora e é muito promissor. Nós temos aí uma mescla de pesquisadores experientes e produtivos com jovens tremendamente motivados. Eu acho que assim a gente atinge os objetivos que nós queremos, eu não tenho a menor dúvida disso. E para concluir, eu quero dizer que eu fico assim muito orgulhoso porque eu orientei o primeiro aluno a concluir o nosso programa de pós-graduação em nível mestrado, que foi o professor Rubens Eduardo Nascimento Espessotto, e o que me deixa assim também tremendamente orgulhoso de ter participado e contar com esse resgate histórico dessa atividade. Então, professor Pedro Ataíde, muito obrigado. Professor Fernando Mascarenhas também, obrigado. E eu desejo ao professor Pedro uma palestra realmente muito agradável e provida de muito conhecimento. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Paulo Henrique. Eu de imediato passo a palavra ao professor Fernando Mascarenhas. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham, né, tanto sincronamente, né, nesse momento, como aqueles que ainda terão a oportunidade de nos acompanhar sincronamente, assistindo a abertura desse seminário em momento anterior. Queria, né, parabenizar, antes de tudo, a professora Lídia, a nossa coordenadora de extensão, ela quem organiza todo o conjunto das atividades que compõem, né, a programação da Faculdade de Educação Física nessa 20ª semana universitária da UNB. Então, parabéns à professora Lídia, à coordenação de extensão e a toda a nossa equipe dessa secretaria. Um parabéns especial também à professora Ingrid, pois foi ela quem lançou esse desafio ao professor Pedro de construção de uma programação comemorativa aos 15 anos do nosso PPG. Nesse ano, né, e no início de 2022, nessa virada, nós comemoramos várias datas comemorativas, né? Primeiro, os 50 anos do nosso Centro Olímpico, os 15 anos de experiência de educação à distância na Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, os 15 anos do nosso programa de pós-graduação, né, e culminamos aí em janeiro com os 25 anos da Faculdade de Educação Física. Então, é um ciclo de muitas comemorações e temos aqui, então, agora a abertura de um evento que marca, né, a construção desses 15 anos de experiência do nosso programa de pós-graduação. Nesse sentido, então, eu queria parabenizar aqui o Pedro, né, e também o Hamilton, nosso coordenador e vice-coordenador da pós-graduação, né, mas um parabéns que é extensivo a todos os membros da comissão de pós-graduação, que é a comissão que vem aí envolvida na construção desse seminário, né? E um parabéns muito especial, né, ao Paulo Henrique, em nome dele, a todos os professores, né, alunos também, que foram os fundadores do nosso programa lá em 2006. Né? Eu tive a oportunidade de me credenciar ao programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, ainda como professor da Federal de Goiás, no primeiro momento como colaborador, e em 2007, né, o Paulo menciona aí o seu primeiro orientando, foi o primeiro a defender o seu mestrado na UNB. Isso muito nos orgulha, né, Paulo? Eu tenho muito orgulho aqui de ver o meu primeiro orientando do programa, que é o próprio Pedro, hoje aqui, coordenando o nosso programa, né? Hamilton não é egresso diretamente do nosso programa, mas da UNB, hoje também aí envolvido na gestão. Então, acho que o que o Paulo comenta de uma qualidade do nosso programa de pós-graduação, de termos professores experientes e, ao mesmo tempo, pesquisadores brilhantes, aí, com uma carreira ainda muito promissora e mais longínqua, pela frente, e eu acho que isso é a marca do amadurecimento, né, e do próprio desenvolvimento
do nosso programa. Nesse sentido, ter o Pedro, ter o Hamilton, né, e outros tantos colegas aí hoje como docentes do nosso programa, muito nos orgulha, né? Então, como diretor da Faculdade de Educação Física, eu só queria aqui dar o meu testemunho e reconhecimento também à gestão do Pedro, né, num primeiro momento junto com o professor Lauro, né, e agora com o professor Hamilton, à frente da coordenação do nosso programa, muito envolvidos com a melhoria dos nossos indicadores e buscando a elevação do conceito do nosso programa, que é o que todos nós queremos. Nesses 15 anos, a gente cresceu em tamanho, sem sombra de dúvidas, mas a gente, com certeza, melhorou em qualidade também. E espero que isso logo se reflita no nosso conceito, devendo ser respeitadas aí os prazos e o calendário da nossa avaliação quadrienal. Nesses 15 anos que o nosso programa completa, né, eu também não poderia deixar de mencionar o feliz presente que nós recebemos, né, de um prêmio CAPES de teses, né, que foi conquistado aí pela nossa egressa, a Milena, orientada também pelo professor Lauro, o que simboliza aí o amadurecimento e a qualidade do nosso programa. E, por fim, né, parabenizar a comissão de pós-graduação e também, né, o próprio Pedro, e já dando boas-vindas, né, ao nosso conferencista de hoje, que abre a programação, que é o professor Pedro Alau. Né, nesse contexto de pandemia e de defesa da ciência, né, afirmação da ciência em defesa da vida, o professor Pedro Alau tem sido uma voz muito ativa, né, e muito nos orgulha, professor Pedro Alau, tê-lo aqui, compartilhando todo o seu conhecimento conosco e prestigiando esse importante momento do nosso programa de pós-graduação. Então, eu desejo a todos um bom trabalho, não só no dia de hoje, mas Pedro já mencionou, é uma programação que nós temos que se desenvolve ao longo de toda a semana. Então, eu desejo um excelente trabalho e vou estar aqui, Pedro, né, como professor do programa também, acompanhando e prestigiando com muito interesse essa programação que foi construída por vocês com tanto cuidado. Né? Então, parabéns mais uma vez e desejo um bom trabalho, então, a todos. Obrigado. Obrigado, Fernando. Só preciso fazer aqui um aviso, né, que também estaria compondo a mesa conosco aqui o nosso decano de pós-graduação, o professor Lúcio. Ele acabou de me ligar, ele está com um compromisso familiar, mas se comprometeu a, dentro da semana, a gente conseguir agendar com ele um horário para que ele possa também participar aqui do nosso seminário e estender aí seus parabéns pelos 15 anos do nosso programa. Eu aproveitando aí a deixa do Fernando, dizer que eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desses 15 anos aí do programa, inicialmente como estudante, depois como professor e agora acumulando a função de professor e coordenador. Acho que é preciso agradecer a todos os estudantes que passaram pelo nosso programa nesses 15 anos, os professores que aqui estiveram desde a origem do programa, aqueles que estão hoje dentro do nosso corpo docente, inclusive professores novos que acabaram de entrar, que vão iniciar suas orientações, mas também reforçar um enorme agradecimento a todos os técnicos que trabalharam conosco nesses 15 anos, né? Sem eles seria impossível fazer qualquer trabalho administrativo ou mesmo acadêmico e envolvendo aquilo que o Fernando falou, que era a tentativa de melhoria do nosso programa. Então, agradeço a todos eles, em nome dos nossos atuais técnicos aí, Adriano, Zé Carlos, estendo esse agradecimento a todos os outros que passaram pela secretaria acadêmica do nosso programa.
Agradeço mais uma vez ao Paulo Henrique por estar aqui conosco nessa mesa de abertura. Paulo Henrique, dizer que eu fiz uma placa em homenagem aos professores pioneiros, e tão logo a gente possa se reencontrar presencialmente, faço questão de levar essa placa ao Gesporte, para que você veja aí a melhor destinação a essa placa. Tá? O professor Paulo cita aqui a professora Dulce e a professora Ana Cristina, lembrar que elas estarão amanhã conosco na mesa que começa às 14h30, que vai falar um pouco sobre essa trajetória dos 15 anos. Para além das duas, a gente contará também com a participação do professor Martim e da professora Marisete, professores que tiveram aí desde o início do programa. Né? Ao Fernando também agradecer, Fernando, por todo o apoio que a Faculdade de Educação Física vem dando, apoio inclusive no aspecto financeiro, né, muitas vezes suprindo aí a ausência de investimento que a gente tem sentido no campo da ciência e da pesquisa, e a faculdade tem dado esse suporte, né, a todo o programa e seus pesquisadores e estudantes. Bom, eu agora vou desfazer a mesa para que a gente possa iniciar aqui a nossa palestra. Então, uma boa tarde ao Paulo Henrique e ao Fernando. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Pedro. Podemos sair e acompanhar pelo YouTube agora. Claro, claro. Ok, estamos juntos. Bom, eu de imediato já passo então aqui a apresentação do nosso palestrante, não é uma novidade, ele já foi citado aqui nas falas iniciais, né? Então eu convido aqui o professor Pedro Halal a se juntar à nossa programação, fazer aqui uma rápida apresentação. O professor Pedro Halal, embora, como o Fernando disse, ele tem sido uma voz muito ativa e muito conhecida nesse tempo de pandemia, mas aqui relembrar que o professor Pedro Halal, ele é graduado em Educação Física, com mestrado e doutorado em Epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, realizou seu estágio pós-doutoral no Instituto de Saúde da Criança, da Universidade de Londres, e nessa mesma Universidade Federal de Pelotas ele ocupou o cargo de reitor entre os anos de 2017 e 2020. Ele é docente da universidade, docente associado dessa universidade, no curso de graduação em Educação Física e nos programas de pós-graduação em Educação Física e Epidemiologia. Coordena uma pesquisa que se tornou extremamente conhecida, que é a EpiCovid-19, né, o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil. Além disso, ele é coordenador do CORTE de 2015 de Pelotas e do Observatório Global de Atividade Física, né? É um dos sócios fundadores e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências entre 2008 e 2013, é bolsista Produtividade 1A do CNPq e editor-chefe do Journal of Physical Activity and Health. Professor Pedro Halal, muito obrigado. Para quem não sabe, você está fora do país, mas aceitou fazer parte, né? Por isso a gente até teve que fazer uma mudança ali pequena no nosso horário da palestra. Eu agradeço, apenas explicando a quem está aqui nos acompanhando, que o professor Pedro Halal vai fazer uma fala inicial, e após essa fala inicial a gente abre aí para um debate, para um diálogo. Então, portanto, durante a fala do professor Pedro Halal, vocês podem encaminhar suas perguntas, né, seus comentários aqui pelo chat, que a gente vai transmitir para o professor ao final da fala dele. Professor Pedro Halal, mais uma vez agradeço em nome da coordenação do nosso programa, e a fala está com você. Boa tarde a todas e todos. Pedro, Xará, muito obrigado pelas palavras. Agradeço também ao Paulo, ao Fernando, pelo acolhimento. Antes de qualquer coisa, quero dar os parabéns para vocês pelos 15 anos do programa de pós-graduação da UNB. Vocês representam para nós da área um programa extremamente importante, consolidado, em processo de qualificação, de avaliação, um programa super relevante para nós todos da educação física. Mas é óbvio, né, Pedro, que hoje, quando eu sou convidado para dar uma palestra como essa, eu tenho que começar falando um pouco assim de por que eu estou aqui. Eu acho que a primeira coisa é por que eu estou aqui, e quero deixar bem nítido para todo mundo que está assistindo, especialmente para os alunos da pós-graduação, que certamente é um dos públicos prioritários desse evento, que quando a gente é convidado para dar uma palestra dessas, uma aula inaugural, uma aula magna, uma comemoração, cerimônia de abertura, conferência,
Eu, pelo menos, eu não gosto de repetir basicamente tudo que eu já escrevi, que eu já falei. Eu gosto de tentar trazer coisas novas para causar inquietação, para causar dúvida, para os alunos exercerem esses que são os preceitos mais fundamentais da ciência. E aí eu começo a palestra por isso, porque nesse momento histórico, eu acho que todos nós temos obrigação de começar falando disso, da importância da ciência e dos pressupostos mais básicos do pensamento científico, do método científico também. A verdade é que quando vocês, estudantes, entram numa disciplina de metodologia da pesquisa, que pode ter nomes diferentes, ou numa disciplina que começa com epistemologia e depois entra nos métodos, etc. A grande verdade é que, por muito tempo, a gente praticamente, aí é uma crítica geral a nós todos, a gente praticamente, a palavra em inglês é bypass, a gente meio que atalhou e deixou de falar de alguns pressupostos básicos porque eles são muito óbvios para nós. Mas nesse momento histórico a gente tem que trazer eles de volta, por uma série de razões. Então eu quero começar a fala de hoje trazendo alguns pressupostos básicos, mas muito básicos do fazer científico, do cotidiano científico, que precisam ser lembrados e que vocês têm a obrigação, na minha percepção, de divulgarem com todas as pessoas que vêm conversar com vocês sobre mestrado, doutorado, perguntar sobre o que vocês estão fazendo pesquisa. O primeiro pressuposto desses é que para pesquisa ou no mundo da ciência, as perguntas, elas são alguns diriam até mais importantes, mas pelo menos tão importantes quanto as respostas. E esse pressuposto, ele é muito importante pelo momento atual que a gente vive. E eu vou chegar lá. Mas primeiro eu vou chegar lá contando a história do meu doutorado. Porque o meu doutorado, ele é um exemplo muito importante para isso que eu vou, para esse ponto que eu quero passar para vocês. Então, no meu doutorado, a gente tem aqui em Pelotas esses estudos de coorte, que a gente chama, que basicamente a gente acompanha as pessoas nascidas em 1982. Eu nasci em 80, mas a gente acompanha todo mundo que nasceu em 82. Eu tenho uma irmã que nasceu em 82 na cidade. Todo mundo que nasceu em 93, todo mundo que nasceu em 2004 e todo mundo que nasceu em 2015, de 11 em 11 anos. A gente acompanha essas pessoas da gestação até o fim da vida. Esses estudos, eles inicialmente começaram com enfoque de saúde materno-infantil, mas com a evolução dos tempos, do conhecimento, dos próprios conceitos na área de saúde pública, eles começaram a incorporar outros temas e com a minha chegada, eles começaram a incluir atividade física. Então eu era um doutorando, pela primeira vez um doutorando daquele programa, que queria estudar atividade física. Antes eles estudavam desnutrição, amamentação, prematuridade, mas eu queria estudar atividade física, era a minha área. E aí eu me embasei numa teoria que o pessoal chamava na época de freudianismo biológico, que é uma aplicação da ideia central da teoria do Freud, mas para o contexto biológico. Por quê? Porque tem vários estudos mostrando que fatores que operam no início da nossa vida têm influência de longo prazo sobre a nossa vida, sobre a saúde, sobre o capital humano. O exemplo mais clássico, a nossa altura, boa parte dela é determinada até os 2 anos de idade. Então, o que acontece na nossa vida até os 2 anos de idade prevê mais de 90% da variabilidade da altura da população, de uma pessoa, de uma população. Enquanto o peso, por exemplo, não. O peso pode ser super magro lá no começo da vida e virar gordo na infância, ou pode ser super gordo lá na infância e virar magro, porque é uma variável que é mais determinada por fatores contemporâneos do que por fatores precoces. Mas, voltando ao exemplo, a minha tese era sobre determinantes precoces da prática de atividade física.
E se vocês olharem o embasamento teórico que eu tinha na época, isso aí foi em 2013, por ali, e a apresentação que eu fiz na defesa do projeto, vocês ficariam super empolgados, que nem eu estava na época, com os possíveis determinantes precoces da prática de atividade física na adolescência. E aí, Xará, Pedro, todo mundo que nos acompanha, a gente fez a coleta, analisou os dados e aí comecei a analisar, cara. Pedro, imagina uma decepção. Cara, não tinha relação nenhuma. Peso ao nascer não predizia em nada nível de atividade física na adolescência. Se o parto foi prematuro ou não, nada. Amamentação na infância, nada. Então, assim, tudo que eu avaliava não tinha nenhuma relação com a atividade física lá na frente. O que tinha relação com a atividade física lá na frente eram coisas que a gente já sabia. Posição socioeconômica da família naquela época, número de irmãos que a criança tinha, que o jovem tinha. Então, coisas muito mais contemporâneas do que determinantes precoces. O que eu fiz? Eu fui lá, fiz a minha tese, defendi a minha tese, publiquei um artigo no BMJ dizendo que a atividade física não era influenciada por determinantes precoces. Por que eu estou falando isso? Agora vocês já devem estar entendendo o que eu estou trazendo. Porque a ciência é assim. A ciência tem perguntas relevantes e as respostas para essas perguntas que a gente encontra no campo, elas nem sempre são aquelas que a gente achava que ia encontrar. E a gente tem que saber, como pesquisador, eu não estou dizendo ser neutro, porque não tem nada a ver essa coisa de neutralidade, mas saber, como pesquisador, respeitar o que os dados trouxeram e relatar o que a gente encontrou. Por quê? Porque hoje parece natural, mas não é natural, as pessoas determinarem que o remédio tal funciona para a Covid, aí as pessoas vão lá, fazem estudos, o estudo mostra que ele não funciona, e as pessoas seguem dizendo que o remédio tal funciona para tratar Covid. E trazendo isso para o pressuposto básico, esse de que a pesquisa começa, a ciência começa com perguntas interessantes, é que a gente entende o tamanho do buraco que a gente se meteu. Ou seja, a gente tem uma fatia da população que está disposta a acreditar que a Terra é plana, mesmo com todas as evidências mostrando que ela não é plana. Ou que cloroquina resolve para a Covid-19. E eu não estou criticando aqui que as pessoas tivessem a ideia de que cloroquina podia ajudar no tratamento da Covid-19 em março do ano passado. Que bom que as pessoas tiveram essa ideia. O problema é que a partir de abril, maio, junho, quando testaram, em todo o mundo se testou, e mostraram que não resolve nada, não altera o prognóstico, nada, nem um dia a mais, as pessoas tinham que ter feito que nem eu fiz no meu doutorado. Olha, relato, esse medicamento foi testado, não funciona, vamos testar outro. Mas não. Por essa violação natural que agora acontece de um dos pressupostos mais básicos da ciência, as pessoas continuam dizendo, ou acreditando, e aí quase entrando numa área meio limítrofe entre fé e coisa, que a cloroquina vai proteger as pessoas de casos graves de Covid. E por que eu estou falando isso? Porque aí eu já vou entrar num segundo pressuposto muito básico da ciência, que é o pressuposto da consistência, da comparação entre os estudos, da evidência crescente, que nunca pertence nesse mundo moderno a um pesquisador. A evidência ela é construída. Então, aí eu gosto de dar um outro exemplo. Na década de 20, as pessoas achavam que fumar fazia bem para a saúde. Lá nos anos de 1920, por aí. Raríssimas exceções. Na década de 40, 50, começaram a surgir os primeiros estudos, e o Doll e Hill foram os autores dos primeiros estudos, mostrando que não, que o tabagismo aumentava o risco de câncer de pulmão, por exemplo. E qual é a analogia que eu quero fazer agora? É o seguinte,
Digamos que de 1950 para cá foram produzidos 10 mil artigos sobre tabagismo e câncer de pulmão. Eu garanto para vocês que desses 10 mil artigos, e o número não é verdadeiro, estou só citando um exemplo, se a gente procurar, a gente vai encontrar 10 estudos que não encontraram uma relação entre tabagismo e câncer de pulmão. Por vários motivos. Pode ser porque o estudo foi mal feito, metodologicamente era todo errado o estudo. Pode ser porque alguns, tu vê, no universo de 10 mil, pode ter 3 ou 4 estudos que foram fraudados, pesquisadores foram comprados pela indústria tabagista. Pode. Pode ser por flutuação amostral, porque se eu fizer 10 mil vezes o mesmo experimento, algumas vezes por flutuação amostral, vocês no mestrado, já no mestrado aprendem isso, não vão encontrar o resultado. Agora, qual é o papel do pesquisador hoje? O pesquisador não pode chegar na mídia e dar uma entrevista para a Rede Globo, ou para o Antagonista, ou para a revista Veja, ou para uma rádio local, e dizer que tabagismo não causa câncer de pulmão, e apresentar 3 estudos aqui para provar a minha teoria. Porque o pesquisador que está fazendo isso não está fazendo ciência, está fazendo charlatanismo. Porque ele não pode apresentar os 3 artigos e fingir que não existem 9.990 outros artigos que mostram que o tabagismo aumenta o risco de câncer de pulmão. Então, eu começo a palestra e usei esses meus primeiros 10 minutos para trazer esses conceitos muito básicos da ciência, que a ciência começa com pergunta e não com resposta, e que a ciência vive de consistência, de confirmação de achados, de diálogo com os outros pesquisadores, para que a gente comece a entender o momento que a gente vive hoje no Brasil, em que esses 2 pressupostos são violados diariamente. Agora está provado, o lockdown não funciona. O cara pega um artigo que sugere que lockdown, às vezes nem é bem isso, mas parecido com isso, aí o cara esquece os outros 55 artigos que mostram que o lockdown tem benefício, e o cara diz, lockdown não funciona, e começa a distribuir em tudo que é grupo de WhatsApp que ele participa. Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje nós vivemos um momento tão atípico em termos da ciência brasileira, que o Fernando rapidamente comentou até, a nossa avaliação quadrienal da CAPES está bloqueada. A gente vive um momento tão atípico da ciência brasileira que muitos de vocês que poderiam ter bolsa de pós-graduação não vão ter, porque o orçamento do CNPq, o orçamento da CAPES está sofrendo cortes ano após ano. A gente vive um momento tão atípico da ciência brasileira que eu não sei se nesse edital universal que está aberto do CNPq vão ser contemplados 5 projetos na educação física do Brasil inteiro, 10. Então, nós vivemos um momento em que a gente precisa recuperar um terreno muito perdido como ciência no Brasil. E aí, eu preciso trazer também que a ciência brasileira, nesse mesmo paradoxo em que ela está no momento mais frágil dela, por conta de uma política anti-ciência sendo adotada no núcleo mais duro do governo federal, por outro lado, a ciência brasileira, ela também vive seu momento de maior exposição para a população por meio da mídia. E a gente tem que saber aproveitar esse momento para que as pessoas olhem a ciência e vejam a importância da ciência, seja usando o argumento de que a ciência conseguiu desenvolver uma vacina em 1 ano para a Covid-19, seja usando os dados do EpiCovid, a pesquisa essa que o Pedro citou, que a gente coordena aqui em Pelotas, seja com os estudos mostrando os impactos da Covid sobre saúde mental, ou sobre estratégias de sobrevivência adotadas pelas famílias para sobreviver durante esse momento aí da pandemia. Então, a gente tem um momento que a gente está muito conhecido, muito falado na mídia e com acesso à população, e a gente tem que aproveitar esse momento. Mas é óbvio que eu estou vindo aqui, e feita essa introdução, eu estou vindo aqui falar de educação física, eu estou vindo falar da minha área, da nossa área principal de trabalho.
Eu não estou aqui num programa de saúde pública, eu estou aqui num programa da educação física que está completando 15 anos. Um programa que esse ano foi agraciado, parabéns para o professor Lauro, com o prêmio Tese de CAPES pelo trabalho de uma estudante de vocês, e fico meus parabéns para o programa. Então eu tenho que falar da educação física aqui. E quando eu falo da educação física, eu obviamente vou fazer uma fala também provocativa e também crítica, assim como eu fiz a minha fala sobre saúde pública nesses minutos iniciais e sobre ciência em geral. E a educação física, eu tenho falado sobre isso, tenho escrito sobre isso, eu e o professor Vitor escrevemos um texto uns anos atrás sobre isso, que o título basicamente passa a ideia de que a educação física está crescendo e se enfraquecendo. E eu quero desenvolver esse tema um pouco com vocês. Por quê? Porque quando eu falo num programa coordenado pelo Pedro hoje, com o Hamilton junto, numa das universidades mais importantes do Brasil, que é a UNB, eu quero falar dando direcionamentos que, na minha percepção, seriam bons para o programa de pós-graduação da UNB, para a pós-graduação brasileira e para a educação física brasileira. E o primeiro deles é que a gente, ao mesmo tempo, e eu vou tentar fazer um raciocínio para todo mundo acompanhar ao mesmo tempo. Então, no mesmo momento em que eu vejo com bons olhos as sub-áreas da educação física crescendo, biomecânica, treinamento de força, atividade física e saúde, aprendizagem motora, sociologia do esporte, educação física escolar, estudos de gênero na área da atividade da educação física, eu vejo todas elas crescendo. Eu vejo a educação física cada vez mais se ultra especializando nas sub-áreas e esquecendo de fazer o debate mais geral da área. Ou, em outras palavras, a educação física fugindo da discussão dos seus temas principais enquanto área e criando cada vez mais uma cultura do debate monotemático ou não vou dizer ideológico, porque seria não exatamente o emprego adequado da palavra, mas com uma única visão também. Então, o que eu vejo? A educação física, quais são os desafios da educação física como área no Brasil hoje? Vamos falar a verdade. Olha, a gente tem um desafio gigante da educação física escolar, que, ao mesmo tempo em que a gente, no Guia de Atividade Física para a População Brasileira, recomenda, no documento oficial do Ministério da Saúde, que tenhamos 3 aulas de educação física obrigatórias no ensino fundamental e médio em todo o território nacional, na prática, a gente tem 2 na maioria dos lugares, em muitos lugares é uma só, porque é no mesmo dia. Em outros lugares, a educação física quase que não existe no currículo mais, e com essas reformas do ensino médio isso é mais pronunciado. E, independente da legislação, na prática, tem um percentual grande dos alunos que nem faz aula de educação física. Pessoal, essa é uma questão gigante para a gente pensar como área. Ao mesmo tempo, enquanto área, a gente tem que pensar por que os nossos programas de pós-graduação eles estão se ultra especializando em algumas linhas de pesquisa e áreas de concentração e outras linhas de pesquisa e áreas de concentração estão com dificuldade de sobrevivência. A grande área da educação física tem que pensar a formação. Toda essa discussão de licenciatura, bacharelado, componentes curriculares básicos e divide depois, ou cursos separados desde o ingresso, E eu estou trazendo, sinceramente, trouxe rapidamente 3 grandes temas da educação física. Tem mais, obviamente. Mas, ao invés de discutir esses temas, o que a gente faz eu vou para o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde e discuto os temas relevantes da atividade física e saúde com os colegas da atividade física e saúde.
Os outros colegas vão para o Congresso Brasileiro de Fisiologia do Exercício, outros vão para o Congresso Brasileiro de História do Esporte, outros vão para o Congresso Brasileiro de Biomecânica, e discutem as questões científicas relevantes dessas áreas, e óbvio que existem muitas, mas nós estamos tendo dificuldade de discutir aquelas primeiras questões que eu falei da educação física mais geral. Quem é que está discutindo isso? Aonde está centrada a discussão sobre educação física escolar? Qual é o fórum onde estamos discutindo a questão da formação? E aí alguns colegas me diriam, mas tem a instituição tal, e eu não vou nem ficar citando os nomes. Não, a instituição tal, posso citar o exemplo do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, eles até podem se propor a discutir isso, todos esses temas, mas a verdade é que os pesquisadores da área de atividade física e saúde, fisiologia do exercício, biomecânica, aprendizagem, a maioria deles não estão indo no evento, no Conbrace, por exemplo. Então, tem-se um desafio. Nós cada vez mais estamos crescendo nas nossas sub-áreas e cada vez mais estamos esvaziando os lugares onde a gente faz essa discussão mais macro da área. Será que esse é um bom caminho para o futuro da educação física brasileira? Fica aqui a provocação. Essa é a segunda parte da minha fala. Então, eu comecei falando dos pressupostos básicos da ciência, usei o segundo espaço de 10 minutos para fazer essa reflexão sobre a educação física como um todo e a necessidade que a área tem de voltar para suas discussões centrais. Vou usar mais um exemplo. Nas décadas de 80 e 90, na década de 90, no final, eu era aluno de graduação, a gente fazia muita discussão sobre quais as melhores formas de ensinar a educação física na escola. Tinha os colegas que falavam e que sumarizaram no coletivo de autores uma série de ideias. Tinha colegas que defendiam que a educação física na escola tinha que ser voltada para a aptidão física. Tinha colegas que defendiam a iniciação esportiva e a esportivização da educação física escolar. E eu estou trazendo para vocês, para polemizar de novo, que, sinceramente, independente de qual das vertentes da educação física ganhou o debate conceitual que foi travado nas décadas de 80 e 90, se eu for da educação física, se eu for das escolas hoje e olhar, a maioria dos professores está dando aula de handebol, basquete, futsal e vôlei. A grande maioria. E eu tenho muita dúvida se tem como tema central, norteador, alguma ideia de cultura corporal, cultura do movimento ou de aptidão física, até porque se tivéssemos implementado qualquer uma dessas, as aulas seriam diferentes. A gente teria mais dança, mais ginástica, mais lutas, ou se fosse aptidão física, a gente teria mais aulas voltadas. Se fosse uma coisa esportiva, a gente teria maior variedade de esportes. Eu não estou nem entrando aqui no que eu acho melhor em relação a isso. Eu só estou dizendo que a gente fez a discussão conceitual na década de 80 e 90 e a gente esqueceu de implementar. Então, a gente fez uma discussão super legal que, na prática, foi pouquíssimo implementada. E se eu vou olhar as aulas de educação física na escola hoje, eu, infelizmente, acho que nós vamos encontrar muitos alunos não participando e as aulas praticamente focadas em 4 esportes que foram escolhidos, não sei por quem, não sei aonde, e não sei qual a relação desses 4 esportes com todo o arcabouço cultural que o Brasil tem para trabalhar numa aula de educação física na escola. Então, aí eu encerro a segunda parte da minha participação para ir para o último terço da minha palestra, no qual eu quero trazer uma nova provocação, que é a provocação sobre a pós-graduação em educação física. E aí, quando eu falo da pós-graduação em educação física, esse é um tema caríssimo para mim, porque eu já me envolvi com comissão de avaliação da CAPES, com comitê do CNPq, já participei de um movimento para mudar qualis, já implementamos qualis com mudanças, já participei de um movimento para dar mais transparência para a alocação de imposto de produtividade do CNPq, já participei de todos esses movimentos. Então, é um tema caríssimo para mim.
o que eu vejo como movimentos preocupantes? Que não são novos, tá? Eu vejo, primeiro, um inchaço de algumas linhas de pesquisa nos programas de pós-graduação, porque são as linhas de pesquisa que conseguem atingir as pontuações que são preconizadas. Por exemplo, é como se o programa da UFPEL em Pelotas pegasse e mantivesse no programa só o pessoal da atividade física e saúde, a epidemiologia da atividade física, a gente rapidamente ia chegar em conceito 6 ou 7 da CAPES. Só tem um problema. Para isso, a gente ia fechar 3, 4 ou 5 linhas de pesquisa que são super relevantes para a educação física e que não teriam no nosso programa. A gente não ia trabalhar com outros temas. O que a gente quer para o futuro? A gente quer uma educação física monotemática, que vai trabalhar com 1, 2 áreas só, ou a gente quer uma educação física que vai respeitar toda a capacidade de agregar conhecimentos que a educação física traz e, portanto, trabalhar com programas que têm um perfil mais generalista do que especializado? É uma reflexão. Uma outra reflexão que me preocupa na pós-graduação. Nós vamos seguir com esse movimento que me deixa profundamente incomodado de que, sinceramente, se a gente conseguir pegar 2 ou 3 revistas nossas, artificialmente conseguir botar um qualis altíssimo para elas, nós vamos ficar publicando, né, só nessas revistas e tá bom, porque aí a gente preenche o que precisa, ou nós vamos pensar seriamente sobre qualificação da nossa área, qualificação dos nossos periódicos, qualificação dos nossos pesquisadores, intercâmbio internacional, parar de falar que intercâmbio internacional é específico para 1 ou 2 áreas do conhecimento? Gente, intercâmbio internacional é essencial, inclusive para resolver por questões locais. Então, esse discurso, a área tal não tem que fazer inserção. Não, todas as áreas podem e devem fazer inserção internacional, na minha percepção. E mais, nós vamos escolher os lugares para onde a gente vai submeter os nossos artigos, falando de artigos, pensando na audiência ou no impacto que os nossos artigos podem ter no fazer profissional de alguns colegas, ou nós vamos escolher de acordo com o qualis que vai ser anunciado e que está toda hora mudando, e que está até bem que mude. Ou seja, nós vamos fazer ciência para nós mesmos e para os nossos próprios currículos, ou nós vamos fazer ciência para quem justifica, para quem nos sustenta enquanto instituição de pesquisa? E aí eu trago de novo. Nós vamos continuar achando aceitável que a população brasileira financie uma tese de doutorado por 4 anos e essa tese de doutorado, a partir do momento que vai para a biblioteca, seja lida nos 10 anos seguintes, no máximo por 10 pessoas, 1 por ano? Ou nós vamos criar mecanismos para fazer com que a população tenha acesso ao que a gente faz e que vai nos exigir uma mudança grosseira na nossa visão de comunicação científica? E aí uma dica bem pontual, Pedro, para ser depois criticado por ser prescricionista, mas eu não tenho problema com isso, acho que é uma sugestão super importante para o programa. Lá na Epidemia, na Educação Física em Pelotas, a gente implementou também, junto com todas as teses e dissertações, o aluno, quando entrega a dissertação, a tese, ele tem que entregar também um release para a imprensa. Um documento de 2 páginas, numa linguagem totalmente acessível, para ser divulgado no jornal local, ou numa rádio comunitária, ou nas estações de TV. Isso faz com que o aluno tenha que fazer aquele exercício super complexo, que é super importante para ele, que é como se ele tivesse que explicar para a avó dele, ou para um tio dele: tá, mas tu faz esse mestrado lá na Educação Física da UNB, tá, mas o que é o teu mestrado? O aluno sabia explicar em 2 páginas. Olha, isso aqui a gente está testando esse tipo de treino, porque se esse tipo de treino for melhor, a gente pode, quando tiver estudantes autistas com transtorno do espectro autista na sala de aula, a gente pode, aplicando esse método, aumentar o engajamento dele nas aulas. Estou inventando um exemplo completamente esdrúxulo.
Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa repensar a forma como a gente se comunica com a população, que é a razão de existir da ciência. A gente não faz ciência para engordar o nosso currículo, a gente faz ciência para mudar a realidade. No EpiCovid, nós tomamos uma decisão. Os resultados do EpiCovid iam ser divulgados primeiro para a população por meio da mídia e depois para a revista científica. Se a revista científica não aceitasse, já que os dados já foram divulgados na mídia, a gente manda para outra revista, não manda mais para aquela. Foi uma decisão a priori que nós tomamos. Então, Pedro, para que a gente tenha espaço aí para 10 a 15 minutos de perguntas e respostas, eu paro por aqui. Lembrando, primeira parte, pressupostos básicos da ciência. Segunda parte, uma análise da educação física como área. Terceira parte, como que a pós-graduação em educação física no Brasil e a própria UNB podem avançar para a próxima década, para os próximos anos. Espero ter contribuído, estou à disposição para a gente fazer um debate legal aí nos próximos 13 minutos. Valeu, meu irmão. Obrigado, Pedro. Obrigado em especial, assim, claro que é impossível hoje dissociar a sua figura do debate da pandemia, né, em relação à Covid-19, mas agradecer que em respeito, eu acho, inclusive a nossa comemoração dos 15 anos, você elaborou uma fala que traz uma série de provocações para a gente pensar o nosso programa, pensar a pós-graduação em educação física. Então, muito obrigado pelo formato, né, por essa construção da sua fala. Eu tenho já algumas perguntas. Antes de eu passar aqui as perguntas, Pedro, só reforçar aqui a todos que amanhã, então, a gente tem a nossa primeira mesa da criação à consolidação, desafios da pós-graduação em educação física na Universidade de Brasília, às 14h30, tendo como expositores a professora Ana Cristina Davi, a professora Dulce Almeida, professor Martim Botaro, e com mediação da Marisete, que inclusive te mandou aqui uma saudação gremista aqui no nosso chat. A situação não está tão boa assim, mas, né, vale a pena registrar. Eu já passo aqui as perguntas. Eu vou fazer 3 perguntas inicialmente, Pedro, e depois a gente passa para mais 3, tá bom? E eu vou projetar aqui na tela para ficar mais fácil também de você visualizar. Primeira pergunta, professor Jonatas Costa, professor do nosso programa, né? E ele pergunta: desacreditar na ciência é algo natural ou se trata de projeto ideológico que possui uma dimensão política evidente? Tá? Outra pergunta, professor Noriberto, que está conosco aí na graduação. Halal, você acredita que apesar da grande discussão que tivemos na década de 80 e 90, chegamos a alguma conclusão sobre a educação física escolar? E para fechar esse último bloco, uma pergunta do Fabrício, que é nosso aluno de doutorado. De que maneira as universidades contribuíram para o distanciamento e descrença de parte da população em relação à ciência? E quais os caminhos ela deve seguir para mudar esse quadro? Então, eu passo a palavra a você, Pedro, para que a gente ainda possa ter mais um ou 2 blocos aí de pergunta. Vamos lá, nossa meta, Pedro, 3 blocos de perguntas. Já fomos no primeiro, vamos mais 2. Olha só. Não tem dúvida nenhuma, Jonatas. A descrença à ciência é um projeto ideológico usando a bandeira de que não é ideológico. Mas é um projeto ideológico anti-ciência que tem por objetivo, ao calar o conhecimento científico, produzir essas informações quase, que eu nem chamo mais só de notícias falsas, mas também dessas coisas que se aproximam quase de teorias da conspiração, para deixar a população com medo. Uma população com medo é uma população capaz de tomar decisões equivocadas. Tem toda a razão. Sobre o que a gente concluiu da educação física escolar, eu acho que o objetivo do debate da década de 80 e 90 não é para chegar à conclusão, é para usar o método tal. É para discutir as diferentes possibilidades, mas algumas coisas que a gente concluiu lá e que a gente implementou pouco. Variar ao máximo os conteúdos. Luta, ginástica, dança, esportes, e a gente não ficar com uma educação física muito focada só num tipo de conteúdo. Outra coisa que a gente aprendeu, ou deveria ter aprendido, progressão de conteúdos. Essa é uma coisa que me incomoda muito. A gente parece que trata a educação física como se não precisasse ter progressão de conteúdos, como se não precisasse ter momentos em que por exemplo, se eu estiver trabalhando com dança, em quais momentos que eu vou ensinar habilidades motoras básicas para a pessoa poder dançar, em quais momentos que eu vou ensinar, de maneira
tecnicamente dividindo como que eu aprendo a dançar, em qual momento que eu vou trabalhar com aspectos culturais relacionados. A gente precisa levar progressão de conteúdos para dentro da aula, em que ano que eu trabalho cada tema. E isso a gente deixou de fazer. E a terceira coisa, só para tentar dar 3 respostas de coisas que a gente aprendeu, a gente precisa diversificar, a gente precisa progredir conteúdo e a gente precisa discutir a educação física escolar por dentro da educação física. E a gente, sinceramente, tem feito isso menos do que devia. São os 3. Sobre a última pergunta, eu sempre tomo cuidado com essa coisa de não culpabilizar a vítima. Então, assim, será que a ciência está sendo desacreditada porque ela errou? Vamos separar, porque aí é quase como dizer, será que a moça foi estuprada porque ela estava de saia? Então, vamos lá, vamos separar as duas coisas. Primeiro, não. Os ataques à ciência são um projeto ideológico fascista que atacaria a ciência independente do que acontecesse. Ponto. Agora, a ciência tem coisas que ela precisa aperfeiçoar? Tem, claro que tem. E a questão da comunicação científica é uma das mais importantes, e a segunda era a aplicabilidade da ciência. E aí eu vou trazer um desafio para vocês. Pensem nos conhecidos de vocês que trabalham. Preparador físico ou treinador de futebol. Vou dar 3 exemplos. O cara que dá aula numa academia e o cara que dá aula no colégio. 3 amigos nossos que trabalham cada um numa dessas áreas. Peguem agora todas as dissertações e mestrados que estão sendo construídas nesse momento que vocês conhecem e perguntem qual das dissertações algum ou cada um desses 3 profissionais vai ler. Se nenhum deles vai ler ou tem interesse em nenhuma das dissertações, tem alguma coisa estranha. Será que a gente está fazendo pesquisa que não vai para quem realmente está na ponta e precisa? Então, eu acho que essa é uma reflexão legal para fazer para acabar esse primeiro bloco. Obrigado, Pedro. Já passo aqui, então, as perguntas do segundo bloco. Tem uma pergunta aqui da Jéssica, que é uma egressa nossa do curso de mestrado. Professor, pode falar um pouco mais sobre os impactos causados pela Covid-19 na saúde e socioeconômicos e qual a posição que a educação física e os cientistas devem assumir em contexto permanente, né, pós-crises? Uma outra pergunta do nosso professor do nosso programa, o professor Luiz Guilherme Porto. Pedro, parabéns pelas reflexões. Pegando 2 das suas provocações, você não acha que o sistema de avaliação da pós fere princípios básicos da ciência, como a especificidade de áreas e o público-alvo? E fechando esse último bloco, uma pergunta do professor Martim Botaro, professor também do nosso programa. Professor Pedro, parabéns pela palestra. Agora que você não é mais reitor, você pretende voltar para o Comitê Assessor de Educação Física do CNPq? Mesmo o CNPq passando por alguns problemas aí financeiros, né? Pô, eu vou começar com a do Martim, uma baita sacanagem do Martim, né? Pô, o cara olha, Martim, eu não tá na minha lista de coisas assim que eu vou concorrer, vou me fazer um esforço para ser candidato. Mas, por outro lado, eu não posso mentir. Essa área, essas posições na CAPES e no CNPq são posições que, ser chamado, eu sempre aceitarei, porque eu me sinto em obrigação com a área de dar um retorno para a área. Então, infelizmente, a minha resposta é: adoraria ficar aqui no meu cantinho fazendo as minhas coisas, mas se eu precisar, podem contar comigo, tanto no CNPq quanto na CAPES. O Luiz Guilherme traz uma questão que, para mim, é super importante para a área, que é uma coisa que a gente errou feio e a gente parece que não tem coragem de admitir o nosso erro. Se tu olha, Luiz Guilherme, o projeto da Wellcome Trust na Inglaterra, que eu sou avaliado, quando o pessoal pega um projeto da área de ciências sociais e humanas, o pessoal usa os indicadores para avaliar a produção científica do cara, comparando com as ciências sociais e humanas de outros lugares. Quando é um projeto da minha área, saúde pública, os caras comparam com outros. E aqui no Brasil, não. A gente quer pegar a produção da Silvana Goldner, eu gosto sempre de citar a Silvana, que ela é minha amiga, eu gosto muito dela, com a minha. É uma idiotice fazer isso. Se a minha pontuação é 10 vezes maior que a da Silvana, não quer dizer que eu sou 10 vezes mais pesquisador que a Silvana, está errado. A lógica de fazer pesquisa na área que a Silvana trabalha é diferente da lógica de fazer pesquisa na área que eu trabalho. Fazer uma comparação como se fosse tudo igual é errado.
Então, o Luiz Guilherme tem absolutamente toda a razão. A métrica está errada. Isso é uma das coisas que eu tentei trabalhar no período que eu estive lá. Consegui em algumas áreas, em outras não consegui. Por último, a pergunta sobre Covid. Pô, essa pergunta é espetacular. Cara, quem souber na educação física dar o pulo do gato, no bom sentido, vai sair na frente, né? Cara, a Covid-19 é o maior evento das nossas gerações. Vamos falar a verdade. Nos próximos 10 anos, nós vamos estar lidando com pessoas que tiveram Covid, que estão com sequela de Covid, seja de saúde mental, e a atividade física pode entrar como estratégia de qualificar a saúde dessas pessoas. Então, assim, acho que é uma área promissora, tanto de pesquisa, respondendo para os pós-graduandos, quanto de atuação profissional. Então, acho que tem aí um grande campo para a gente voltar a trabalhar. Pedro, último bloco, finalizamos o terceiro bloco e aí eu me despeço de todo mundo. Opa, Pedro. Na verdade, a gente cumpriu aqui as perguntas. Eu vou deixar uma última pergunta aí e já pedir que você faça suas considerações finais. Mas antes disso, mais uma vez agradecer, Pedro. Sei que a tua agenda é super complicada, mas você conseguiu reservar um momento aí para estar conosco aqui. Acho que a fala foi excelente para a abertura do nosso seminário. Começamos bem, né? E de agora em diante tentar manter aí essa qualidade a partir dessa palestra inicial. Você citou um artigo, que eu sei do artigo, mas infelizmente não fiz a leitura ainda, seu com o Vitor, né? E você chamou a atenção da gente recuperar grandes temas da educação física, né? E talvez centrar menos força na especificidade de cada área ali em pesquisa, ou então tentar fazer essas duas coisas juntos, né? Pegando o exemplo do teu artigo aí, desse exercício que você fez com o Vitor, você não acha que ainda falta muito a gente conseguir fazer trabalhos que transponham essas duas áreas, as grandes áreas de conhecimento da educação física, as sub-áreas de conhecimento? A gente trabalha pouco em interface entre as sub-áreas. E talvez esses trabalhos dariam esse potencial da gente abordar essas grandes questões que você traz, Pedro. Assim, ao que você atribui essa dificuldade enorme da gente, às vezes, transpor as sub-áreas para debater esses temas mais generalistas? Por exemplo, eu acho interessantíssimo como, digamos, um pesquisador, vamos dizer aí, classificado como da área sub-biodinâmica, da sub-área biodinâmica, chama atenção para a educação física escolar, chama atenção para a questão da formação inicial, né? Isso chama atenção de que a gente precisa, talvez, estabelecer mais diálogo entre as sub-áreas. E agradecer aí a sua dica, vamos dizer assim, né, sobre as teses. E, Pedro, a gente tem tentado fazer isso. A gente tem tentado fazer, eu, particularmente, na coordenação, tenho tentado fazer isso, no sentido assim, de dar uma maior difusão e popularizar o conhecimento que a gente produz no interior do nosso programa. Né? Inclusive, no caso das teses, a gente criou aqui, durante a minha coordenação, um programa chamado Em Tese, que a ideia é exatamente essa, numa linguagem menos formal, né? Usando aí das grandes, dos meios de comunicação, do Instagram, das redes sociais, tentar estabelecer um contato com esse público que não necessariamente está na universidade ou que está na pós-graduação. Mas eu ainda acho que, mesmo assim, ainda precisamos avançar mais, né? Mesmo os meios de comunicação da universidade ainda me parece que não estão amplamente popularizados, apesar da linguagem acessível, que eu acho que a questão não é só da linguagem, a questão é também de como fazer chegar isso à população em geral. Mas, assim, mais uma vez eu agradeço, Pedro, pelas tuas provocações, pelas tuas reflexões. Muito obrigado. E agora, uma palavra final está contigo. Vamos lá, Pedro. Não, em primeiro lugar, assim, eu queria agradecer, eu estou vendo as palavras dos alunos aqui, nem vou citar o nome, porque tem um monte de aluno que passou as palavras aqui. Obrigado, gente, aqui na legendinha, passou aqui. É super legal ver as manifestações de vocês. Pedro, assim, essa coisa da gente trabalhar e quebrar um pouco das barreiras entre as áreas, entre as sub-áreas da educação física, eu acho que é talvez um dos maiores desafios que a gente vai ter nos próximos anos. É o que eu e o Vitor fizemos, eu já fiz com o Rigo aqui de Pelotas, estou disposto a fazer com qualquer colega, com o Juarez Nascimento, lá da UFSC.
Cara, a gente tem que conversar entre nós, entende? Nós é que vamos resolver os problemas da educação física no Brasil, não vai vir um extraterrestre resolver. A gente vai conversar, e aí eu vou sentar na mesa contigo, que tem uma formação totalmente diferente da minha, os dois Pedros, formações diferentes, mas a gente vai discutir as coisas, a gente vai discordar, que bom que a gente vai discordar, né? O problema é que parece que quando a gente discorda, e aí não é só na ciência, na educação física, parece que virou regra no Brasil, quando a gente discorda, o que a gente faz? A gente adjetiva o cara para um outro lado e se afasta do cara. Aí não dá, né? Aí a gente não vai evoluir nada como sociedade. Aí nós vamos ficar sempre brigando na rede social. Então eu acho assim, ó, da minha parte, Pedro, pode saber que eu estou à disposição para qualquer discussão que for sobre o futuro da educação física brasileira, porque eu acho que é importante que a gente faça ela, mas com todo mundo. O que não pode é achar que tem donos da discussão sobre o futuro da educação física brasileira, porque não tem. Ela é uma discussão que pertence a todos nós. Queria agradecer muito, mas muito mesmo pelo convite, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. E como eu tenho falado em todas as vezes que eu tenho sido convidado para esse tipo de atividade, não tem sido poucas vezes esse ano, espero que, passada a pandemia, a gente possa fazer uma atividade parecida, presencialmente na UNB, de preferência sem pressa, um evento aí de 2, 3 horas de duração, para que a gente possa aprofundar as coisas que a gente discutiu aqui. Então, e aí, claro, que podemos aproveitar, comer alguma coisa ali no lago, aquelas coisas boas que Brasília pode oferecer. Tá bem, gente? Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e parabéns mais uma vez pelos 15 anos do programa. Obrigado, Pedro, e certamente vamos combinar esse evento presencial, tá? Agradecer, então, a todos também que nos acompanharam, nossos alunos, técnicos, professores, pessoas também que não, de fora da UNB, alunos de graduação, muito obrigado, e continue nos acompanhando. Amanhã a gente retorna com o nosso seminário às 14h30. Muito obrigado, Pedro, até mais, gente, um bom resto de dia.